Continuando a nossa aula, vamos para a história. Lá no livro, na página 60, tá? Vamos começar até a página 70. Aí vocês vão ver que tem vários exercícios, tá? Na sequência, a gente vai ver essa folhinha, os primeiros povoados e vilas do Brasil. E essa folha aqui, as primeiras cidades, tá? O que acontece? Eu vou complementar com a folha, porque na folha ela vai falar mais detalhado, né? Quais foram as primeiras cidades, como aconteceu as primeiras cidades e os povoados, quais foram também, tá bom? Vamos lá. No livro, vou ler as primeiras cidades, vilas e cidades no Brasil. Muitas das grandes cidades atuais já foram pequenos povoados, compostos somente de algumas poucas construções. Ao longo dos anos, contudo, eles cresceram bastante, pois chegaram mais pessoas e muitas construções foram feitas. Então nós tínhamos a antiga e a nova. Vocês vão ver aí, ó. Tem o Rio de Janeiro aí, deixa eu ver, Recife, né? Nós vamos ver aí, ó, antigamente como era a ponte de Recife e atualmente como ela é hoje. As cidades também podem se diferenciar pelo tipo de atividade que elas praticam. Algumas concentram atividades industriais, outras pecuária, outras com agricultura, outras cidades o comércio, tá? Então, as atividades variam de cidade para cidade. Aí, vamos lá. Em outras cidades, o comércio é a principal atividade. Nós temos São Paulo. São Paulo, a principal atividade é o comércio, né? Tem a Rua 25 de Março, tem o Brás e tem outras ruas ali que a atividade principal é o comércio. Aqui no Rio de Janeiro também temos a atividade, né, aqui na cidade do comércio. Muitas oferecem serviços ligados à tecnologia, à educação e ao lazer. Eu quero que vocês marquem aí agora esse parágrafo. Essas diferenças também existiam nas cidades de antigamente. Algumas, por exemplo, concentravam a vida política do país, como era Salvador, que foi a capital do Brasil. Salvador foi a primeira capital do Brasil, tá? E depois foi o Rio de Janeiro. Então, a primeira capital, a primeira cidade foi Salvador e depois foi o Rio de Janeiro. A gente vai ver mais detalhadamente, na folhinha também tem sobre isso. Marca aí pra mim. As diferenças até 1960. Tá? As diferenças? Essas diferenças até 1960. Outras eram muito importantes para o transporte e embarque de produtos, como foi a cidade do Recife, no século 17, onde embarcavam grande quantidade de açúcar. Tem a atividade na 81 e na 82, 61 e 62. Aí vamos para 63, página 63. Vai falar de Cananéia. Cananéia foi o primeiro povoado português, na página 63. Os indígenas que viviam na Cananéia pertenciam à etnia Guarani. Marca para mim. Etnia Guarani. Os indígenas que viviam em Cananéia pertenciam à etnia Guarani. Eles foram um dos primeiros povos a ter contato com os portugueses. A região era um dos pontos de uma antiga rota muito importante que ligava vários povos ao longo do seu percurso. Por isso era habitada por muitas pessoas. Em 24 de janeiro de 1502, a expedição de Gaspar Lemos desembarcou nesse local. Lá foi deixado um dos tripulantes,
Cosme Fernandes, que se aproximou dos indígenas e passou a receber todos os navios que aportavam na costa, estabelecendo comércio com diversos navegadores europeus. Assim surgiu o povoado que tinha europeus, indígenas e mestiços. Continuando a nossa aula, vamos para a página 64. Na página 64 vai falar da primeira vila, né? Inaugurou aí a primeira vila, Vila de São Vicente. Essa vila, tá? Foi habitada, né? Aconteceu essa vila, formou-se essa vila em 1532. E a gente vai saber. A primeira vila fundada no Brasil foi a Vila de São Vicente. Marca para mim. A primeira vila formada no Brasil foi a Vila de São Vicente. O povoado de São Vicente também começou com a expedição de Gaspar de Lemos e foi fundada em 22 de janeiro de 1502, mas durante os primeiros 30 anos foi pouco explorada pelos portugueses. Em 1532, após a chegada da expedição comandada por Martim Afonso de Souza, São Vicente foi levada à categoria de vila. A escolha de São Vicente para ser a primeira vila ocorreu devido à sua localização, que facilitava a defesa ou a fuga em caso de ataques indígenas ou de piratas. No quadro está escrito: na época da colonização, um povoado era elevado à vila quando o oficial português, em nome do rei, determinava que aquele local poderia ter autonomia política e administrativa, ou seja, passava a ter uma Câmara de Vereadores, um pelourinho, uma cadeia pública e uma igreja, além de ter o direito de receber um juiz quando fosse necessário. A gente vai ver isso também na folhinha, como acontecia. Aí tem o exercício da 95. Vamos para 96. 66. Salvador, a primeira capital. A primeira capital foi Salvador. Depois a gente na folhinha vai ver que a segunda capital foi o Rio de Janeiro. E a terceira capital foi Brasília. Então, né? A primeira foi Salvador, a segunda foi o Rio de Janeiro e depois foi Brasília. Em 1549, marca para mim, foi fundada a primeira capital do Brasil, São Salvador. Essa capital ficava, tá, na cidade, na Baía de Todos os Santos, atual cidade de Salvador. Nesse momento, nesse mesmo ano, muitas pessoas vieram de Portugal para trabalhar e viver nessa cidade. A cidade foi construída em um terreno elevado para que de lá se pudessem observar os possíveis invasores chegando no litoral. Todas as vilas, tá? Elas foram fundadas no litoral, tá? Todas as vilas foram fundadas no litoral para que eles pudessem ver os navios chegando, né? Aportando ali perto do porto para ver quem é que chegava, tá? Na parte alta da capital foram construídos prédios públicos, igrejas e construções militares. Assim a cidade cresceu rapidamente e passou a ser ocupada por muitas pessoas. Foram erguidas casas, praças e igrejas, mas não eram todos que tinham acesso às construções. As pessoas mais pobres
elas moravam na parte mais baixa, em casas simples. Então, quem tinha mais condições morava na parte alta, conseguia avistar toda aquela parte do litoral. Os menores, né, com condições menos favorecidos, eles moravam na parte baixa, em ruas estreitas, em vielas, tá? Virou. Salvador foi a capital do Brasil por mais de 200 anos. Marca para mim. Salvador foi a capital do Brasil por mais de 200 anos, o que lhe possibilitou acumular um rico acervo de construções históricas. Muitas pessoas passaram a viver na cidade após a sua fundação. Lá haviam padres, barbeiros, pedreiros, soldados e comerciantes. Quanto mais pessoas chegavam, mais a cidade crescia. Centro Histórico de Salvador. Aí é só para você saber mais um pouquinho sobre a cidade de Salvador hoje, tá? Lá tem o Pelourinho, onde muitos turistas vão até lá. Tem o exercício da 68 e da 69. E vamos lá na 70. Na 70 vai falar sobre patrimônio histórico. Nós temos vários patrimônios históricos. Por exemplo, Pelourinho, lá na Bahia, é um patrimônio histórico tombado. Tombado? Por que tombado? Porque ele é considerado muito importante. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Teatro Municipal. Ele é tombado pelo patrimônio público. Por que patrimônio público? Porque ele é construção antiga, né? Que conta a história da cidade. Vamos lá marcar. Há muitas construções, costumes e objetos que nos ajudam a entender melhor o passado e o presente. Então, patrimônio histórico, gente, ele ajuda a gente a aprender o que foi o passado e o que é o presente. Nós vamos ver, lembra que eu falei para vocês que temos o Teatro Municipal, temos a Biblioteca Nacional, temos os Arcos da Lapa, que são patrimônios históricos e que hoje são, a maioria deles, tombados, né, pelo governo, porque são heranças do passado que contam a história do passado no futuro. Tá bom? O futuro é sempre hoje? Hoje. Futuro é hoje. Presente. Tá? A preservação do patrimônio histórico ele é fundamental para que as gerações futuras possam saber como viviam, onde viviam, o que faziam, né? Eu contei a história para vocês dos escravos que construíram Arcos da Lapa. Qual foi o motivo? Lembra disso? Lembro. Então aqui no livro a gente acabou. Vamos lá na folha, que vai nos contar melhor a história de como começou nessa folha. Como começou tudo isso? Mas qual foi? Os primeiros povoados. Os primeiros povoados. Vamos lá. Os primeiros povoados de vilas. Os portugueses chegaram nas terras que hoje formam o Brasil em 1500. Lembra disso? Não. Quando eles chegaram aqui, né? Nos primeiros anos, eles vinham apenas em busca da madeira, né? Que era famosa. Qual era mesmo? O Brasil. O pau-brasil. Então eles vinham em busca dessa madeira valiosa, que era o pau-brasil. Eles transportavam e vendiam para outros países europeus. Então Portugal veio, recolhia essa madeira e vendia para outros povos europeus. A partir de 1530, eu quero que vocês marquem para mim todo esse parágrafo. Isso vai ter na prova, hein? A partir de 1530, o rei de Portugal decidiu enviar pessoas para morar aqui. O objetivo era garantir a posse de terra e evitar invasões de outros povos europeus que também se interessavam pelas riquezas naturais do Brasil. Inclusive, eu expliquei isso aqui para vocês.
né, que Portugal estava com medo de outros povos europeus entrarem no Brasil, por isso eles começaram a enviar famílias, né, para vir morar aqui. E essas famílias moravam todas no litoral, né, formando vilas. Daqueles não sabiam. Vamos lá, continuou. Foi assim que começou a surgir os primeiros povoados e vilas. Todos no litoral. Todas as vilas, tá, os povoados foram fundados no litoral. Pois era pelo mar que os portugueses chegavam ao continente americano. Muitos portugueses vieram para cá, se instalaram e com isso as vilas foram se espalhando pelo território. Marca novamente aí. A primeira vila foi São Vicente, fundada em 1532 no litoral do atual estado de São Paulo. Tá? Lá no último parágrafo aí. Todo o último parágrafo? Aí virou a folha. No ano de 1600, né, já havia várias vilas e cidades no litoral. Mas uma vila, uma única vila, ela foi fundada fora do litoral, afastada do litoral. O nome dessa vila foi São Paulo de Piratininga, também em São Paulo, tá? Todas as vilas eram no litoral, mas a vila São Paulo de Piratininga foi fora do litoral. Marca para mim, apenas uma vila em direção ao interior. É a segunda linha, aqui do mapa, ó. Apenas até 1554. Tá? Aqui, ó. Aqui em cima. Aqui em cima, ó. Ai, pai amado. Aí vocês vão ter um mapa. Ó, todas as vilas no litoral. Vocês vão ter uma legenda aqui, ó. Duas cidades. Quais foram as duas cidades fundadas? A primeira cidade foi? A primeira cidade? Salvador. São Salvador. Salvador. E a segunda? Foi o Rio de Janeiro. Né? Foi a primeira cidade foi Salvador. A segunda cidade foi o Rio de Janeiro. E a terceira cidade? Brasília. Aí tem o exercício. Duas folhas de exercício. Vamos aqui no baú de informações. Lá no baú de informações, vai falar assim: os primeiros povoados no Brasil surgiram aonde haviam terras férteis para plantar. Então, depois que eles extraíram todo o pau-brasil, o que eles plantaram? Cana-de-açúcar. Né? Os portugueses começaram a plantar a cana-de-açúcar. Vamos lá. Na primeira vila, São Vicente, lá foi iniciado o plantio da cana-de-açúcar. Marca para mim. Na primeira vila, São Vicente, foi iniciado o plantio de cana-de-açúcar. Eu tô aqui, ó, gente, baú, ó. Tá? O primeiro produto cultivado pelos portugueses, tá? Então, eles extraíram o pau-brasil, acabou ali, né, o pau-brasil, e quando os portugueses vieram para cá, eles começaram o plantio de quê? De cana-de-açúcar, aonde eles começaram também a usar a mão de obra escrava africana. Lembra que eu falei que os escravos vieram para cá? Né? Porque os indígenas não estavam mais fazendo o serviço escravo por causa de algumas revoltas deles. Então, eles trouxeram a mão de obra escrava africana. Marcou? Na primeira vila, São Vicente, foi iniciado o plantio. Né? Junto às plantações,
foram surgindo os engenhos, onde se produzia o açúcar, que depois era exportado para a Europa. O açúcar era um produto muito apreciado na Europa e era um produto caro, muito caro. O produto é caro até hoje, né? Vamos dizer assim, o açúcar é caro, gente. Durante muitos anos, a economia do território brasileiro era uma colônia, porque o Brasil era uma colônia. Ele só passou a ser independente no dia 7 de setembro, quando Os portugueses chegaram. houve a independência do Brasil. Então, até lá, o Brasil era uma colônia. Ele pertencia a Portugal. Brasil era colônia de Portugal. Ai, ainda bem que eu não fui de Portugal, senão, olha... Vamos lá na primeira cidade. Na Primeira cidade. Já é na outra folha, né? Tá aí, a primeira cidade, na outra folha. Um desafio aqui. Calma. As vilas cresciam lentamente e povoar o Brasil parecia uma tarefa impossível. Era preciso era preciso trazer mais portugueses para cá e construir cidades. Assim decidiu o rei de Portugal. O local escolhido para a construção da primeira cidade brasileira foi a Baía de Todos os Santos. Marca para mim, gente. O local escolhido para a construção da primeira cidade brasileira foi a Baía de Todos os Santos, onde estava situada a Vila do Pereira, rodeada pelos canaviais. A essa vila começaram a chegar navios e mais navios trazendo portugueses. A acanhada Vila de Pereira deu lugar à cidade de Salvador, que foi a primeira cidade do Brasil. Marca aí. Por que, tio? A acanhada Vila do Pereira deu lugar à cidade de Salvador, que foi a primeira cidade do Brasil. Alguns anos depois, outras duas cidades foram construídas por ordens reais. João Pessoa, que era a antiga Filipéia, tá? Era Filipéia, se tornou João Pessoa. E o Rio de Janeiro, marca também. Por ordens reais, tá? Salvador e Rio de Janeiro prosperaram e por muitos e muitos anos foram as maiores cidades do Brasil. Marca também, Salvador e o Rio de Janeiro prosperaram e por muitos e muitos anos foram as cidades do Brasil, maiores cidades do Brasil. Hoje, a maior cidade do Brasil é São Paulo. Hoje, a maior cidade do Brasil é São Paulo, gente. É a maior metrópole brasileira. O que é metrópole? É grande a cidade. A minha filha já foi lá, ela viu que era muito As grande. duas nasceram em baías, entradas na costas, que podiam ser facilmente defendidas pelos militares. Nos primeiros anos, tanto Salvador quanto o Rio de Janeiro eram chamadas de cidades, porque nelas viviam juízes, cobrador de impostos. Marca tudo isso aí pra mim, gente. Todo esse parágrafo. Cobrador de impostos, capitão da guarda, o bispo. Nelas funcionavam a alfândega, a cadeia, o porto, os armazéns de exportação e de açúcar, mercados e algumas oficinas. Mas elas não passavam de grandes vilas, com ruas de terra, algumas lojas de comércio, casas com grandes quintais e onde se plantavam de tudo. Então aqui, gente, a gente viu o quê? Que o rei de Portugal, ele enviou, pessoas para morar aqui. Porque com medo de que outros povos europeus invadissem e tomassem posse dessa terra. Então ele habitou, formou vilas. As vilas
elas começaram a ser grandes. E 2 dessas vilas se tornaram cidades, que foi Salvador e o Rio de Janeiro. A antiga Filipéia, hoje João Pessoa, tá? Tem os exercícios, esses exercícios vão complementar tudo que a tia falou. Façam todos esses exercícios aí, tá? Um beijo e amanhã a gente volta.